Paz do Senhor Jesus, gente, um bom dia para vocês, um bom dia para toda a tua família. Estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal, né? Estamos aqui em guerra, mas rompendo e vencendo para a glória de Deus. Vou compartilhar hoje um livro lá na carta de 2 Timóteo, a partir do versículo, eu vou ler alguns versículos, né? Porque se eu for ler tudo vai ficar bem extenso, mas eu vou ler alguns versículos e eu vou fazendo os comentários em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 12, vai dizer bem assim, olha, por cuja causa sofro também essas coisas, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Paulo, ele escreve, né, a Timóteo essa carta, e aqui ele fala que ele também sofre. Às vezes as pessoas, elas comentam assim, nossa, mas você é tão perseguida, nossa, as pessoas falam tão mal de você, nossa, por que que as pessoas perseguem quem prega sã doutrina? Isso não é só comigo, isso é com diversas pessoas que pregam sã doutrina. Só que quanto mais você prega, mais eles querem te bater, mais eles querem te afrontar. Só que no mundo espiritual, a minha luta não é contra quem está falando da minha vida. A minha luta não é contra quem está se levantando contra aquilo que eu estou pregando. A minha luta é contra o que está por detrás disso. Porque por detrás disso existe um espírito maligno, se tem uma coisa que o diabo detesta, é que você pregue essa doutrina, porque ele sabe que isso é princípio bíblico para a salvação. Então, hoje as pessoas, elas querem ouvir coisas que agradam, né, na verdade. Então, quando a gente prega essa doutrina, automaticamente, não é nem as pessoas, mas aquilo que está na vida das pessoas, acaba se levantando contra o que está na gente, né? Porque o inimigo, ele não quer, o inimigo, ele não aceita, o inimigo, ele não... Se tem uma coisa que ele não aceita, é a sã doutrina, porque ele sabe que essa doutrina é verdade. E se tem algo que o diabo não suporta, é a verdade. O diabo é mentiroso, o diabo é pai da mentira. Então ele não suporta, é por isso que você vê pessoas sendo apedrejadas. Você já reparou? Procura no YouTube. As pessoas que são mais zombadas, apedrejadas, são pessoas que pregam essa doutrina. Você pode perceber. E é assim, é dureza, igual esses dias atrás. Hoje eu até parei. Hoje, quando vem vídeo pra mim vir falar, eu já nem olho, nem assisto mais, sabe? Nem ouço. Por quê? Porque você lembra daquele do... Na Bíblia fala de quem tinha lepra. O falar mal, ele é uma lepra. Você já reparou que quando você escuta falar mal de alguém, você começa automaticamente a enxergar essa pessoa de maneira diferente? Por quê? Porque aquilo é lepra. A lepra, ela é uma doença que ela é pega por gotículas no ar. Então ela pega através da saliva, através daquilo que se fala. Só que ela pega ali, a doença, ela pega na pessoa, como se fosse hanseníase, né? Mas a lepra espiritual, ela é pega através daquilo que a gente fala e guarda no coração. Então, às vezes, a gente tá super bem no dia, a gente vai lá e escuta algo ruim. Aí, quando a gente escuta esse algo ruim, você repara, o dia fica mal, o dia todo fica péssimo. Então, sabe o que eu faço? Parei de ouvir. Aí, existiam comentários, um monte de comentários. Antes, eu ficava me preocupando, eu vou olhar todos os comentários. Não olho mais, entendeu? Olho um ou outro, enfim, respondo, curto e tal. Enfim, o que não me agrada mais, tirei o filtro, passa direto, você entendeu? Não vou ficar absorvendo, porque eu sei que isso faz mal. O próprio Paulo, ele era perseguido, ele sofreu por pregar o evangelho de Deus. Hoje a gente vê pessoas querendo ser aplaudidas, querendo ser ovacionadas por pregarem coisas para poder agradar o homem. Nós não estamos nessa terra para isso, gente. Vou ler aqui o que Paulo tá falando. Aí tá falando, olha, segundo capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. Aí, no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Então, ou seja, quem prega essa doutrina não tá querendo agradar homem, quem prega essa doutrina tá querendo agradar a Deus. É igual quando Deus ele me mostrou o inferno pela misericórdia e tudo mais, quando ele falou para mim poder pregar o que eu tinha visto lá, ele falou para mim, ele falou, você vai voltar e você vai pregar sobre o que eu estou te mostrando aqui, porque antes as minhas oportunidades era só pregar coisas boas, coisas que agradam o homem, coisas da terra. Aí olha só, olha, versículo 9, pelo que sofro dificuldades como um malfeitor, até as prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Então, ou seja, Paulo ele foi alguém que sofreu muito pelo evangelho, mas lembra, ele era alguém que perseguia muito antes também. Ele perseguia muito, eu fico lembrando, às vezes tem pessoas que perseguem a gente,
né? E eu me lembro que eu já fui assim um dia. Antigamente eu falava muito, meu pai foi quem pagou o preço para que hoje eu estivesse aqui, né? Ele é crente e tal, cristão. E eu perseguia muito, sabe, assim, eu falava muito, né, de crente, porque eu tinha uma certa revolta, eu tive uma grande decepção na igreja, com 13 anos de idade, né, enfim. Então eu falava muito, e hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida. E eu vejo, às vezes as pessoas falando, mal sabe elas que o tempo delas também vai chegar para Jesus fazer obra na vida delas, né, olha. Aí no versículo 16, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzem maior impiedade. Para que a gente vai ficar se preocupando com aquilo que estão falando, com aquilo que estão dizendo, com aquilo que estão se levantando? Foge de falatórios profanos. O que mais tem hoje são falatórios profanos. Sim, falar de ciclano, falar de beltrano, falar disso, falar daquilo. E a palavra desses comerá como faz gangrena, entre os quais estão Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passado, e destruíram a fé de alguns. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Versículo 22. Foge também os desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Então, ou seja, irmãozinho e irmãzinha que não gostam de fazer caridade, isso é princípio bíblico, né? É o Senhor quem ordena, né? Eu tinha uma grande resistência no meu começo, porque a gente vê, né? Quando a gente vai pra presença, existem muitas pessoas que chegam até a gente e pedem. Eu tinha uma resistência, porque a caminhada com Deus, a gente vive assim, sabe, contado as coisas. Mas Deus, ele me ensinou, mesmo no meu pouco, eu compartilhar. E eu vivo milagres sobrenaturais com Deus, com certeza, porque Deus é fiel, né? Mas porque o Senhor, ele abençoa aqueles que abençoam. Então, tem coisas que eu vivo que eu não teria condições nenhuma de viver, mas o Senhor, ele me proporciona, né? Pela misericórdia que há nele. E por quê? Porque eu aprendi que nada é sobre mim e tudo é sobre ele. Então, se tudo é sobre ele, eu preciso amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Eu não gosto de passar fome, eu não gosto de passar dificuldade, e eu creio que as pessoas que estão ao meu redor também não gostam. Então, isso é ter um coração voltado para Cristo. A gente não é merecedor de nada, a gente não é nada. Mas isso é ter, olha, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça. A fé, que justiça é essa? A fé, a caridade e a paz. Então, se eu estou criando contenda, eu não tenho paz. Se eu estou difamando pessoas, eu não tenho paz. Se eu não sei ser caridoso, pode ter certeza, você que não sabe ser caridoso, um dia Deus vai te colocar numa situação em que você vai aprender a ser caridoso, assim como ele fez comigo, tá? Porque o Deus trata, Deus, ele costuma tratar, a gente pensa que a nossa vida, ela fica no mesmo estado ali, ó, o tempo inteiro. Só que eu canso de falar isso, eu não me canso, na verdade, de falar isso. Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo. Cuspir quando tá lá em cima, lembra disso. É muito fácil, mas o dia que você descer da roda e aí ficar lá embaixo, aí você sente o peso das tuas palavras. Então, evita as questões tolas e sem instruções, sabendo que produzem contenda. Então, pra que eu vou ficar aqui debatendo, gente? Pra que eu vou ficar debatendo com fulano, com ciclano, falando que eu tô certo, que eu tô errado? A gente prega, Paulo pregava, quem convenceu o homem do pecado era o Espírito Santo. Então, ó, ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso, para com todos os homens apto para ensinar e paciente, instruído com mansidão os que se opõem a ver ser porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Você sabe por que eu não excluo comentários? Sabe por que eu não bloqueio ninguém? Por causa dessa palavra aqui, ó. Ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso, para com todos os homens aptos para ensinar paciente, instruído com mansidão, os que se opõem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade, porque eu creio nessa palavra. Eu creio que tem gente que tá aqui, que chegou apedrejando, mas que no final vai sair convertido para a glória de Deus. Eu creio que tem gente que entra aqui, que persegue, que fala mal, mas que no final vai ser alcançado para a glória de Deus. Quantas vezes aconteceu isso? Geralmente eu fazia muitos, como que se diz?
muitas lives no Instagram. E quantas vezes as pessoas entraram ali me xingando, entraram ali falando mal de mim, no final aceitaram Jesus. Através da minha vida, pela misericórdia do Senhor, porque é assim que Deus trabalha. Deus, ele permite, Deus, se a gente se posicionar no lugar que Deus quer, Deus, ele consegue mudar tudo que está ao nosso redor. Então, às vezes, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Às vezes me dá vontade de ir lá e rebater, retrucar. Às vezes a gente até perde um pouco da paciência, né? E fala de uma maneira assim mais dura, mas assim, a gente tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que ficar ali. Não, tudo bem, Deus vai fazer. Então, por isso que eu não apago, eu deixo, né? Deixo os comentários, quer falar, fala. Enfim, eu até pensei uma época, eu tava ficando tão triste, tão deprimida com tantos comentários ruins, que daí eu falei bem assim, eu falei, eu vou excluir esses comentários, eu vou apagar, vou bloquear essas pessoas. Deus falou comigo, não, eles são almas, antes deles serem perseguidores, eles são almas, então deixa. E aí eu falei, amém, Senhor, vou deixar. Mas tem hora, gente, que a carne treme, tem hora que dá vontade da gente falar, mas eu fico lá, o Senhor vai lá e ó, bota a mãozinha dele, quietinha, quietinha que você não se manda. Quietinha que quem te justifica sou eu. Aí, ó, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E voltem a si, livres do laço do diabo, que os mantém cativos, submetidos à sua vontade. Então essas pessoas, elas estão precisando de libertação. Todos nós precisamos. Mas gente que se opõe à verdade de Deus é porque, ó, o inimigo está aprisionando a alma. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Então, gente, a gente já sabe, se eu não aceito a verdade é porque eu amo mais a mim do que ao próprio Deus. Amo mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-se. Né? Aí, versículo 7. E que aprendam e nunca são capazes, e que aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade. Tem muita gente que... Igual, gente, vou falar pra vocês, eu conheço algumas pessoas que são ateus. E você pode ter certeza que essas pessoas que são ateus são pessoas que estudaram a letra da Bíblia, mas sem a presença do Espírito Santo. E se a gente quer conhecer para mostrar que a gente sabe mais, quer conhecer para mostrar que a gente pode mais, quer conhecer para mostrar que a gente é humano, a gente vai acabar indo para essa linha e caindo nessa situação. É por isso que eu já tentei fazer teologia. Deus falou para mim, não é tempo. E aí eu fiz geologia, né? Joelhogia, que é joelho no chão, cara no pó e clamando ao Senhor para que Deus desse entendimento. Quantas vezes eu pegava a Bíblia e eu não entendia nada? E Deus ali ainda se revelava para mim de maneira, né? Falava algumas coisas que assim, não era aquilo que estava dizendo na palavra, mas ele falava comigo através da palavra. Só que hoje, pela misericórdia de Deus, ele abriu meu entendimento, né? Ele tirou as escamas e ele foi direcionando através do Espírito Santo a forma em que eu devia andar, em que eu devia fazer. Gente, é muito lindo você ter intimidade com Deus. É uma coisa muito gostosa de se viver. Então, olha, vamos continuar aqui, olha. Versículo 10. Tu, porém, tem conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Então, quem prega a verdade será perseguido. Se você vê gente sendo, muito ovacionado, você pode ter certeza. Tá fazendo a vontade de outra pessoa que não é de Deus. Porque quando a gente vai fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, nós somos perseguidos, apedrejados, assim como todos os profetas foram. É muito difícil, gente, é muito difícil. É igual eu fiquei pensando esses dias, conversando... Eu fico pensando as coisas assim. Eu falo, gente, hoje tá mais fácil você pregar pra quem não é crente do que você pregar pra crente. Hoje é mais fácil você pregar pra alguém que tá na prostituição, pra quem que tá nas drogas, pra alguém que tá no lesbianismo. Porque essas pessoas, elas aceitam mais a verdade do que quem já tá há muito tempo na casa de Deus, né? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e do que foste assegurado, sabendo de quem tem aprendido.
Por isso que as pessoas falam para mim, não sei de onde você... Amém, vou continuar pregando aquilo que Deus me manda, gente. Enfim, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, ou seja, repreender, corrigir e instruir. Hoje a gente vê um evangelho de te impulsionar. Continua sendo motivacionar, continua sendo o que você é, não muda em nada. Fica dessa forma, porque dessa forma Deus se agrada de ti. A Bíblia diz, olha, repreender, se repreender é porque eu estou andando em caminho errado. Corrigir é porque eu estou fazendo coisa errada. Instruir é porque eu não tenho entendimento daquilo que eu estou fazendo. Então é para isso que a palavra de Deus serve. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Existe alguém que é perfeito? Não, mas a gente pode se aperfeiçoar em Cristo Jesus. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Doutrinas são dogmas, doutrinas são coisas a ser seguindo. Doutrina é doutrina, gente. Então existem formas de a gente servir assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichões no ouvido e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Porque, gente, nós seremos perseguidos, nós seremos afrontados, mas há livramento da parte do Senhor. Você está pensando que vai pegar essa doutrina, que vai pregar e não vai ser perseguido? Não, o que mais te faz saber que você está no caminho certo é as perseguições que você sofre. É isso aí que te faz entender que você está no caminho certo, porque o evangelho nunca foi fácil. Evangelho de verdade, né? Os discípulos, os apóstolos, eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram humilhados, mas o Senhor foi glorificado na vida deles. Então nós estamos aqui para ser glorificados em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom dia. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, um bom dia.